Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Verso 1 ao verso 11. Vamos avançando nessa carta. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 ao verso 11. Nós, semana passada, expomos o capítulo 5, e hoje vamos para a primeira parte do capítulo 6, para que na próxima exposição nós vejamos do verso 12 do capítulo 6 ao verso 9 do capítulo 7. Nós vamos seguir a perícope de acordo com a temática. E aí, às vezes, nós vamos ver duas perícopes num capítulo, às vezes vemos dois capítulos com a mesma perícope. É o que acontece, por exemplo, aqui nesse trecho. Do verso 1 ao verso 6, Paulo vai fazer uma censura ao litígio da igreja. Do verso 12 em diante, até o capítulo de número 7, Paulo vai tratar sobre problemas gerais sobre a imoralidade. Então eu vou tratar sobre o litígio, e aí na próxima exposição a gente fala sobre o problema da imoralidade, questões de casamento, que Paulo vai tratar também nesta carta. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Leia atentamente comigo esse texto. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Segundo Virgínia de Ruglis, a igreja de Santa Sofia, em Istambul, é uma das mais intrigantes estruturas da antiguidade. A catedral era admirável em 537 d.C., quando o imperador Justiniano, depois de 5 anos de construção, abriu as suas portas como a maior catedral do mundo, um título conservado, inclusive, por 1000 anos. Entretanto, essa igreja, a igreja de Santa Sofia, ainda é uma das igrejas mais notáveis pelo que tem feito desde então. É uma igreja que ficou reconhecida por restaurar a si mesmo. Ocorre que, originalmente, quando aquela igreja foi feita, em 537 d.C., ela foi construída com um cimento muito forte de uma ilha no Mediterrâneo. E a argamassa em suas paredes nunca se solidificou. Por causa disso, aquela região que normalmente tem alguns terremotos, sempre que ocorre isso, a igreja ela abre algumas fissuras, algumas rachaduras. Mas essas fissuras e essas rachaduras nunca precisam de reparo. Curiosamente, o material que foi utilizado, quando bate uma forte chuva, solidifica mais uma vez aquelas fissuras que se abrem entre a parede.
de maneira que essa igreja ficou conhecida historicamente por uma igreja que restaura a si mesmo. Vem o terremoto, abala a estrutura, muitas fissuras e rachaduras se abrem, mas basta bater água em cima de novo para que a estrutura volte a se solidificar. É uma igreja que restaura a si mesma. Essa imagem de uma estrutura com uma composição na sua construção diferente, lembra-nos algo que deveria ocorrer, inclusive, nas nossas igrejas. Não estruturalmente falando, seria excelente se assim fosse, mas a maneira orgânica da igreja existir. A igreja deveria restaurar a si mesma. É sobre isso agora que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 6. Lembrem que o apóstolo Paulo começa essa carta aos Coríntios falando sobre o chamado de Deus à igreja e como que nós somos unidos por causa do sangue de Cristo. Logo em seguida, no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a verdadeira pregação do evangelho, a verdadeira sabedoria de Deus em contraposição com a sabedoria do mundo. Mas no capítulo 3, Paulo vai tratar sobre as dissensões ou as muitas divisões que haviam dentro daquela igreja. No capítulo 4, Paulo fala sobre o pregador e sobre as responsabilidades que a ele é dado. No capítulo 5, que nós vimos semana passada, Paulo vai tratar sobre a disciplina na igreja. E agora, no capítulo 6, ele vai tratar sobre o litígio na igreja. E isso é o tema que vai percorrer do verso 1 ao verso de número 11, visto que, além de outros problemas que nós já vimos que havia nesta igreja, ainda há também a menção do problema de litígio dentro daquela igreja, que era irmãos que brigavam entre si, ou que tinham problemas entre si, problemas dos mais diversos, e levavam essa causa a juízo. Porém, a argumentação de Paulo aqui vai se dar em torno de como que eles deveriam resolver esses problemas, até porque problemas sempre haverá. Não existe igreja, não existe comunidade, não existe família que não tenha problema. Todos nós temos problemas. Se não tiver problema, alguma coisa estranha está acontecendo. Eu acho que você já foi arrebatado antes do tempo e você não está aqui nesse mundo, porque naturalmente toda família vai ter, todo grupo vai ter, todo trabalho vai ter. Aonde tem gente, tem problema, porque nós somos pecadores. E por sermos pecadores, nós somos problemáticos em nossas questões. Alguém já disse, e é uma frase comum, cada cabeça é um mundo. E você junta várias pessoas com perspectivas diferentes, com personalidades diferentes, com temperamentos diferentes, com línguas afiadas e algumas caladas, naturalmente surgem os conflitos. Alguns por falarem demais, outros por falarem de menos. Alguns por explodirem, outros por não terem reação nenhuma. Alguns por terem um temperamento forte e outros por serem extremamente passivos. Isso gera problema ao longo da caminhada. Além disso, nós temos outros problemas que podem surgir no meio da comunidade que necessariamente não estão ligados à nossa característica peculiar de relacionamento, de comportamento, mas a questões morais, onde há pessoas, há também a revelação de caráter, e esse caráter muitas vezes não é aprovado pelo Senhor. Por causa disso, então, nesse texto, Paulo vai nos ensinar a combatermos o litígio. Ele vai fazer 3 menções do que deveria ou do que estava acontecendo naquela igreja. Primeiro, Paulo vai dizer que existia demanda entre os irmãos. Versículo 1 vai dizer o seguinte: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Então, a primeira questão que Paulo levanta aqui é que existia demanda entre eles. E o fato de existir demanda entre eles já era em si algo extremamente prejudicial. Veja o verso 7. É curioso porque Paulo não vai construir o argumento de maneira que, como ele costuma fazer em outras cartas, homilética ou sistemática. Ele faz isso, por exemplo, no verso 11, quando ele estrutura a questão da salvação. Ele vai falar sobre vocês foram lavados, santificados e justificados. Ele estrutura. Mas aqui do verso 1 ao verso 10, Paulo vai tratar sobre o problema do litígio de maneira um pouco solta. Ou seja, Paulo menciona um problema,
traz ali um ponto, depois traz outro ponto, e ele vai assim pincelando alguns problemas que havia, até que então depois ele vem e traga a solução. Nós vamos observar então esse primeiro ponto à luz do verso 1 e do verso 7. Existia demanda entre os irmãos. E Paulo vai dizer: o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vocês. Ou seja, havia problemas que não foram resolvidos entre os irmãos. É essa a ideia de que há demanda entre vocês. Vocês não resolveram. Então Paulo entendia que o fato de existir demanda, briga, disputa entre os membros da igreja já era por si só uma derrota, porque, em outras palavras, quando irmãos brigam entre si, ninguém sai ganhando com isso. Por mais que um dos que estejam brigando tenha plena razão, mas o simples fato de haver a briga, ninguém sai ganhando. É isso que Paulo vai trazer. O fato de existir essas demandas já é derrota para vocês. Não há nada bom nisso. É uma derrota vocês discutirem, vocês brigarem. Então essa é a primeira questão. Existia demanda entre os irmãos. A segunda questão que Paulo vai tratar neste capítulo é que os coríntios buscavam juízes de fora para tratar brigas internas. Do verso 2 em diante, ou melhor dizendo, do verso 1 na parte B em diante, Paulo vai dizer isso. Porque vocês submetem a juízo injusto e não perante os santos? Ocorre que na justiça comum sempre houve lacunas, falhas e inclusive muita parcialidade. A Bíblia diz que parcialidade no julgar não é bom. E uma coisa que acontecia na igreja de Corinto, ou na cidade de Corinto, melhor dizendo, é que haviam muitos juízes corruptos. A cidade de Corinto era considerada uma cidade extremamente entregue a práticas pecaminosas. Por isso que o termo corintianizar era como que você dissesse uma afronta, um palavrão a alguém. Era um xingamento, porque era uma cidade promíscua. E tudo que estava ligado à cidade de Corinto tinha-se ali um caráter duvidoso. Promiscuidade, moralidade, corrupção. Era característico daquela cidade. Ora, irmãos, a religiosidade de um povo fala muito sobre quem esse povo é. E é o que acontece em Corinto. A cidade de Corinto tinha um templo erguido a uma deusa, a deusa Diana, cujo principal propósito e objetivo dessa deusa se dava em questões sexuais. Então havia naquela cidade prostitutas cultuais, elas subiam para o templo para adorarem a sua deusa, fazerem seus rituais, depois desciam para os portos, para as hospedarias, para venderem seus corpos. Qual é a imagem então que nós temos aqui? Uma cidade cuja religiosidade está voltada para a imoralidade, para aquilo que desagrada a Deus, não pode ser uma cidade que tem uma moralidade correta. Os demais atos dessa cidade eram marcados por coisas absurdas. E o que acontecia na cidade de Corinto era juízes corruptos. Era comum se barganhar com juízes para ter ou obter vantagem em uma causa. Só que Paulo aqui está tratando não especificamente deste problema que era uma realidade, mas do problema de que irmãos da igreja que tinham demandas entre si, ao invés de resolverem esse problema entre eles, levavam aos juízes de fora. E Paulo vai dizer, isso é uma vergonha para a igreja. Porque os problemas de vocês deveriam ser tratados entre vocês mesmos. Por que vocês vão levar para os de fora problemas que estão acontecendo aí dentro da igreja? Veja, aqui Paulo não está dando uma proibição para que os crentes nunca levem causas à justiça. Não é isso que Paulo está dizendo. Se a sua demanda é com alguém que não teme ao Senhor, se a sua demanda é com um ímpio, você deverá tratá-lo como um ímpio, deverá lo apresentar perante a justiça. Se a sua situação é de um marido que está espancando a esposa, deverá levar essa causa à justiça, pois este homem está se constituindo em um ímpio. Se a sua demanda
ou se a demanda que está acontecendo é de alguém que está abusando sexualmente de uma criança ou de uma mulher, isso é causa que deve ser tratada na justiça, pois isso revela um caráter ímpio. Mas não é disso que Paulo está tratando. A maneira como Paulo fala sobre o litígio entre os irmãos aqui é que haviam problemas pequenos entre eles e que eles não estavam resolvendo, não chegavam a um consenso, não buscavam resolver e então levavam perante os juízes, trazendo assim mais vergonha para o evangelho, mais escândalo e mais exposição da igreja de Cristo. Por causa disso, então, Paulo vai aqui nos mostrar que era vergonhoso isso por pelo menos duas coisas. Primeiro, os juízes procuradores eram homens que não temiam a Deus. Muitos nem acreditavam em Deus e eles estavam levando questões de cunho religioso de dentro da igreja para estes homens que não temiam ao Senhor. Isso era vergonhoso. Segundo, Paulo vai trazer um princípio aqui que muitas vezes não é compreendido por nós quando diz assim, verso 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Paulo vai dizer que os santos hão de julgar o mundo, e depois Paulo vai inclusive dizer que nós haveremos de julgar os anjos. O que é que Paulo quer dizer com isso? Abra sua Bíblia, por favor, lá em Apocalipse capítulo 20, verso 4, para a gente entender a natureza desse texto e não irmos nem além, nem ficarmos aquém do texto. Apocalipse 24, 20, versículo 4. Diz aí, em uma linguagem simbólica, é verdade, mas aqui há um princípio que é importante nós observarmos. Diz aí o texto: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui em Apocalipse nós temos uma pequena menção do que haveria de acontecer na visão que João recebe com aqueles que morreram por causa de Cristo, que sofreram por causa de Cristo, e a menção é de tronos. Não fiquemos apenas com Apocalipse por causa da sua linguagem simbólica e da necessidade de uma interpretação mais delongada para a gente entender todo o contexto do texto. Lembre também de 1 Tessalonicenses 4 e 5, quando Paulo menciona a vinda do Senhor Jesus da sua glória. E ele vai dizer que após o ressoar da trombeta de Deus, após o alarido e o ressoar da trombeta, o Senhor virá com a milícia celestial, com a igreja já triunfante para julgar o mundo. E nós, os que estivermos vivos, haveremos de ver, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós iremos nos encontrar com os nossos irmãos nos ares e assim estaremos para todo sempre com o Senhor. Este evento que trata sobre a vinda de Cristo nos mostra que o Senhor, quando vier, virá com a sua igreja triunfante e gloriosa, haverá de levar para junto dele aqueles que ainda estão neste mundo com um corpo transformado que receberemos e que teremos para nos unirmos com estes irmãos nos ares, e haverá sim um julgamento. Nós não seremos mais julgados, porque já fomos justificados pelo Senhor, mas estaremos junto com o Senhor, reinando com Cristo, e agora julgando o mundo e julgando os anjos. Mas perceba, ou entenda, não são anjos todos, porque apenas 1/3 parte dos anjos caíram junto com o diabo. E é sobre esses anjos caídos que nós haveremos de exercer julgamento e juízo, até porque os anjos que permaneceram intactos na sua condição original, permanecem assistindo diante de Deus e não haverá de passar por julgamento nenhum. Apenas os anjos caídos. Diante disso, então, o que é que Paulo está dizendo? Irmãos, vocês foram chamados, vocês foram eleitos, vocês foram santificados, vocês foram justificados por Deus, vocês haverão de reinar com Cristo,
Vocês têm sabedoria, ou devem ter sabedoria para julgar coisas pequenas. Se vocês vão participar do julgamento final, porque vocês não devem, porque vocês não julgam causas pequenas entre vocês. Essa é a questão que Paulo vai levantar aqui, ao citar tribunal humano e ao falar sobre o julgamento para com o mundo. Por causa disso, então, Paulo vai dizer: existe demanda entre vocês, os coríntios buscam juízes de fora da igreja para tratar de brigas internas. E terceiro e último, havia injustiça no meio da igreja. Quando do verso 8 ao verso de número 11, Paulo vai dizer que coisas injustas estavam acontecendo. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Felizmente, alguns membros daquela igreja estavam promovendo dano aos seus irmãos. Alguns irmãos estavam sendo prejudicados, e aqui nós não sabemos a natureza desse dano, se tratava de dívida, se tratava de problemas de relacionamento, se tratava de danos morais, se tratava de questões de mentira ou de falso testemunho, seja lá o que for. Irmãos estavam causando danos a outros. E de acordo com esse versículo, então, Paulo vai nos dizer que havia prejuízo, ou havia injustiça no meio da igreja. Ora, o que fazer com essa situação? O que fazer para não cultivar esse espírito beligerante no seio da igreja? O que fazer para restaurar essa paz? À luz desses 3 problemas que havia na igreja de Corinto, Paulo agora vai nos dar também 3 princípios fundamentais para nortear a vida da igreja e nortear como solucionar esses problemas, especialmente o problema de litígio entre os irmãos. Primeiro, Paulo vai dizer: comecem a tratar as pendências internas. Verso de número 2. Nós vamos fazer esse movimento de vai e vem no texto, porque Paulo trata nesse texto especificamente assim, ele vai e vem com um problema. Verso 2, quando ele fala sobre a maneira que nós devemos julgar o mundo, diz assim: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Nós devemos tratar as pendências internas, e Paulo vai tratar essas pendências internas como sendo coisas mínimas. São coisas pequenas. Paulo não queria que os irmãos colocassem panos quentes sobre os problemas. Eu até citei hoje pela manhã aqui, na aplicação da disciplina, exatamente a menção daquele texto de Provérbios, quando o texto vai dizer assim: a glória dos reis é esquadrinhar, a de Deus é encobrir. Durante muito tempo eu fiquei olhando para esse texto e disse: meu pai, como é que Deus se alegra em encobrir o pecado ou o erro? Ora, mas Deus não revela o erro? Deus não expõe o culpado? Como assim que Deus se orgulha a glória de Deus é em encobrir? Acontece que a nossa perspectiva é que Deus, por ser santo e justo, ele se alegra na exposição daquele que peca, e não é bem assim que acontece. Deus é santo, Deus é justo, Deus não tolera o pecado, Deus abomina o pecado e o pecador quanto mais. Porém, Deus também é gracioso, e a maneira dele tratar o pecado é diferente da dos reis. Porque a menção, então, nos dá a seguinte ideia: enquanto os reis se alegravam em esquadrinhar, expor o pecado, Deus se entristece por causa do seu filho, da sua filha que está caído ao pecado. A imagem é a seguinte: Deus não se alegra com isso. Deus é justo e vai julgar. Mas não há prazer em Deus em ver seus filhos caindo. Pelo contrário, assim como o pai recebe o filho pródigo, Deus está de braços abertos para receber aqueles que se arrependem e voltam a Ele. Então Paulo está dizendo aqui: irmãos, não é que vocês vão colocar panos quentes sobre os problemas, não façam isso, tratem deles. Agora tratem da maneira certa, com as pessoas certas e como é devido. Aquela velha e antiga frase que nós já conhecemos muito bem: roupa suja se lava em casa. E aqui Paulo está dizendo isso. Lidem com os problemas que vocês têm entre vocês. Resolvam as pendências internas. Não vão permanecer calados, vocês não vão esconder o problema, mas vocês vão
resolver essas demandas. Então, se existe ressentimento, se existe mágoa, se existe ferida aberta, é hora de tratar, de restaurar. E isso deve ser feito aos pés do Senhor. É aos pés de Cristo que isso deve ser feito. Resolva essas pendências internas. Segunda solução que Paulo vai trazer, então, além de começar a tratar as pendências internas, é a seguinte: se necessário, sofra o dano e não promova demandas. Verso 7 agora ele diz o seguinte: o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Nós já vimos que havia demanda entre os irmãos. A parte A do verso 7 diz isso. Mas agora Paulo vai tratar outra questão, através de duas perguntas. Por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não escolhem sofrer a injustiça para não criar essas demandas judiciais fora da igreja? O princípio que Paulo vai utilizar aqui é um princípio que está focado no exercício do perdão. Paulo não está preocupado com ressarcimento, não está preocupado com lucro, com o benefício de um em detrimento de outro. Paulo está preocupado aqui que haja paz entre os irmãos. E Paulo está dizendo, para que isso aconteça, vocês vão precisar perder. E aí é uma coisa, irmãos, que nós não gostamos, é de perder. Nós não gostamos de perder. Nós somos crentes muitas vezes até o momento em que nós não estamos perdendo nada. Mas quando precisamos perder alguma coisa por causa do evangelho, a gente diz, não, aí já não dá. Aí já é demais, aí já é abusar da fé. E aqui Paulo está dizendo, por que vocês não sofrem o dano? Veja, Paulo não está com isso incentivando aos irmãos da igreja a causarem danos uns aos outros, na esperança de que, o irmão vai ter que me perdoar mesmo, então não tem nenhum problema se eu magoá-lo, se eu comprometê-lo, se eu prejudicá-lo. Não é isso que Paulo está dizendo. O fato de existir demandas dentro da igreja já é vergonhoso, Paulo vai dizer. Agora por que vocês não pensam em tratar esse problema internamente, se possível e se necessário for, recebendo até mesmo prejuízo, para que o nome de Cristo não seja envergonhado? Veja, Paulo está tratando sobre algo muito maior. Cristo não é só seu nome, é o nome de Cristo, é o nome da igreja de Cristo. É sobre isso que ele está tratando. Quando envolve irmãos na fé, nós deveríamos proceder com sabedoria, não levar exposição ao mundo. Recentemente eu vi uma situação como essa de uma determinada igreja aqui do nosso país, uma igreja muito famosa, inclusive, que tem por subtítulo algo relacionado à água. Eu não vou falar para não ficar claro, mas é uma igreja que tem por sobrenome algo que fala de água, e uma briga interna da igreja, né, entre os filhos do dono, do fundador, sei lá o quê, levando a mover ações na justiça, para que a justiça diga a quem de fato pertence à igreja, para que a justiça diga a quem de fato é direito os bens da igreja, a quem de fato é direito isso, aquilo, outro. E isso tornou-se um escândalo nacional e internacional, porque essa igreja não tem apenas no Brasil, mas fora do Brasil também. Veja, uma vergonha para o evangelho isso. Uma vergonha. Irmãos de sangue na fé, brigando por questões eclesiásticas, de autoridade, de nomenclatura, de estrutura, na justiça. E o mundo ridicularizando essa atitude. Como que olhando para estas igrejas e vissem nelas a mercialização, ou a comercialização, melhor dizendo, da fé. Paulo vai dizer, se possível, sofra o dano, mas não façam isso. Não exponham a igreja de Cristo dessa maneira. Não faça com que a igreja se torne palco para aberrações. Por que vocês não sofrem o dano? Por que vocês não pensam em sofrer a injustiça e o dano antes de levar essa causa à justiça? Resolvam isso entre vocês. Será que não tem um sábio entre vocês? Diante disso, então, Paulo vai nos dar uma terceira e última recomendação do que devemos fazer para lidar com o litígio.
Primeira questão que nós já vimos, comecem a tratar as pendências internas. Segundo, se necessário, sofra o dano para não promover demandas. Terceira e última solução de Paulo, vivam de acordo com a nova identidade de Cristo. Verso 11, Paulo vai dizer o seguinte, verso 11 não, do verso 9 a 11, melhor dizendo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Paulo termina então essa argumentação falando sobre aqueles que não haveriam de herdar o reino de Deus. E aqui ele vai citar várias categorias, conhecidas inclusive por nós. Mas ele começa com os impuros. Depois passa para os idólatras, aqueles que ainda vivem na prática da idolatria. Depois ele fala dos adúlteros, depois dos efeminados e dos sodomitas. E aí ele avança por avarentos, ladrões, bêbados, maldizentes e roubadores. Estes que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. E muitos dos que estavam na igreja de Corinto tinham sido assim um dia. E outros que estavam na igreja de Corinto ainda estavam com essas práticas. Aí Paulo vai dizer, preste atenção, porque no final das contas, vocês devem levar a juízo não essas brigas e demandas entre vocês, mas se a fé de vocês é genuína, porque estas atitudes que vocês estão tendo não é uma atitude de crentes regenerados e transformados. Muitos de vocês já agiram assim, mas outros pareciam que ainda estavam agindo desta maneira. Por causa disso, então, Paulo vai então nos mostrar que para que a igreja de Corinto não fosse norteada por tais pecados, Cristo operou no coração daqueles irmãos algumas obras. Primeiro, eles foram lavados, purificados das máculas do pecado. Vocês foram lavados, já foram limpos. Segundo, vocês foram santificados, foram tornados santos e separados por Deus para uma gloriosa obra e missão. Mas vocês também foram justificados. E aqui você percebe claramente por que mesmo em meio a esta igreja tão problemática, Paulo vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto. Porque diferente do princípio da religião ou das religiões do mundo, que dizem que as obras nos levam à confirmação da salvação ou da fé que nós esposamos lá em qualquer religião que seja, na Bíblia Sagrada é a graça de Deus que nos garante a salvação mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, as obras apenas confirmam. Então, nós não somos salvos porque temos boas obras, nós somos salvos e por causa desta salvação nós praticamos boas obras. Ora, Paulo quando faz estas menções, ele está querendo levantar a seguinte consideração, vejam as obras de vocês. Estas obras que vocês têm, revelam o caráter de um verdadeiro salvo ou não? Pelo fruto conhecereis a árvore. A árvore não vai ser apenas árvore se colocar fruto. Não é a árvore não depende em si dos frutos, agora os frutos dependem da árvore. A mesma ideia que é tratada da salvação. A nossa salvação não depende das obras. Mas se nós formos salvos, nós vamos ter boas obras. Por isso Paulo vai dizer, vocês foram lavados, santificados e justificados. Se o Senhor fez isso em vocês, vocês devem ter um caráter à semelhança de Cristo. Devem viver de acordo com a nova identidade de Cristo. E por causa disso, então, Paulo está nos mostrando a maneira de nós combatermos o litígio dentro da igreja. Se o Senhor nos regenerou, nos perdoou, nos santificou e nós estamos no processo de santificação, já fomos justificados, por que nós haveremos de continuar com demandas entre nós e não vamos resolvê-las logo? Diante disso, então, algumas lições que nós aprendemos aqui nessa perícope de hoje sobre o combate ao litígio dentro da igreja. Primeiro, irmãos, nós precisamos admitir as nossas falhas e tratá-las. Primeira atitude que nós precisamos ter para combater o litígio entre os irmãos
é admitir nossas falhas. Nós falhamos, nós erramos e nós precisamos admiti-las. A maior tristeza da nossa vida, ou o maior problema que nós temos é que nós não admitimos o problema. Ou melhor dizendo, nós não admitimos as nossas falhas. O problema acontece, estoura, explode e você não admite o problema ou não admite sua falha. Ora, se houve o problema é porque houve a falha. É terrível quando a igreja se esquiva de admitir a sua falha. Problema aconteceu, gerou um grande mal-estar. Ninguém falhou. Se ninguém tivesse falhado, não tinha acontecido um problema. Então, nós precisamos admitir as nossas falhas, e eu sei que isso é difícil, porque isso confronta o nosso egoísmo, isso confronta o nosso orgulho, isso confronta a nossa dureza. Nós precisamos admitir as nossas falhas para lidarmos com divergência entre os irmãos. Segundo, nós precisamos, se for necessário, promover a paz e preservar a saúde da igreja, mesmo que a gente venha sofrer o dano. A Bíblia diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, se seu irmão em Cristo não quer ter paz com você, isso é um problema dele. Agora, você, como crente regenerado, transformado, lavado, santificado e justificado, vai fazer de tudo para ter paz com seu irmão. No que depender de vós, naquilo que está na sua responsabilidade, lute para ter paz com todos. Terceiro, nós precisamos também viver em novidade de vida andando com Cristo. E isso implica algumas coisas. Maturidade para lidar com problemas. Nós precisamos de maturidade para lidar com os problemas. E acontece que muitas vezes nós não temos essa maturidade. Como é que se adquire essa maturidade? Palavra, leitura, busca diária de Deus. Crentes imaturos apenas revelam quão distante de Deus estão. E muitas vezes os problemas que poderiam ser tratados, serem resolvidos de maneira simples, de maneira rápida ou de maneira interna, se espalha por causa de crentes imaturos, que fala pelos cotovelos, que omite mais opinião do que pensa sobre o que está omitindo de opinião. E os problemas inflamam a cidade. Hoje pela manhã eu falei sobre isso aqui, após o término da EBD, em um comunicado apenas para os membros da igreja. Os problemas internos da igreja se resolvem dentro da igreja. Se resolve aqui. Não compete ao mundo saber. Não compete ao seu familiar descrente saber. Não compete ao seu vizinho da sua casa saber. Nós somos uma comunidade, nós somos um corpo. E toda comunidade, todo corpo tem problema. Agora, é curioso porque ninguém quer expor os problemas de sua família na rua. De vez em quando está lá, o marido e a mulher pega para capar, briga, a mulher com ciúme do marido, o marido com ciúme da mulher, desconfiança de traição, está lá um contra o outro, é a nora contra a sogra, e é o cunhado contra o cunhado, e é o pai contra o filho, e é aquela desavença, é um irmão contra outro irmão dentro da casa, mas ninguém quer expor isso para todo mundo ver, porque é constrangedor, é vergonhoso. A gente blinda o máximo possível de expor a nossa família. Mas eu não compreendo como que os crentes olham para a igreja e querem expor todos os problemas dela para o mundo. Ora, se você não se sente parte da igreja como sendo corpo, família, você está no lugar errado. Então, problema de casa, Paulo vai dizer, se trata em casa. O problema que nós temos entre nós, irmãos na fé, vamos tratar aqui. Então, deixe de levar os problemas da igreja para o cônjuge que não é crente, para o filho que não é crente, ou que está afastado dos caminhos do Senhor e vai ficar ainda mais decepcionado, para a sua vizinha, para o seu pai e sua mãe que nem pisa o pé na igreja, para fulano e cicrano que não tem um mínimo de sabedoria. Para que isso? Não vai resolver, não vai solucionar, não vai acrescentar, só vai piorar a situação. Espalhar fofoca, disse-me disse, acho, suposições, porque o problema às vezes é pequeno, mas o telefone sem fio torna o problema gigante. Eu vi um videozinho de novo essa semana, de outra perspectiva. Como as notícias se espalham na minha cidade.
Aí o indivíduo chega na garagem, assim, no estacionamento, e encosta a placa do carro, diz assim, eita, encostei a placa do carro. Aí outro vai passando assim, diz, olha, fulano acabou de bater o carro na parede. Aí liga para o outro, olha, tu não sabe o que aconteceu, fulano, filho de cicrano, bateu o carro ali, a bagaceira foi grande. Aí outro diz, olha, eu fiquei sabendo que ele bateu o carro e eu acho que se machucou. Outro diz assim, eu acho até que envolveu mais gente e eu soube que ele foi para o hospital. É assim que acontecem as coisas mesmo. É exatamente assim que acontece, especialmente em cidade pequena. Que uma moto vira na rua, todo mundo corre, aquela coisa toda, e liga, e grava vídeo, e manda aquele negócio todo. Um caminhão vinha aqui esses dias, acho que perdeu o freio, né? Bateu ali na farmácia, de repente, tava, num segundo, já estava no site da cidade, e todo mundo cai lá, de meu pai do céu, coisa mais besta do mundo acontece. Você vai na cidade grande, acidente acontece de minuto em minuto. Minuto em minuto acontece acidente. Mas no interior vira assim, uma notícia, né? A última notícia do dia, o povo corre para ver, o povo sai de longe para ver lá, eita rapaz, olha aqui, aquele negócio todo. É um prazer em ter notícia, em ter o que falar, em ter o que ver, em ter o que divulgar. Lá em Monteiro, nós tínhamos um irmão, nós chamávamos ele de Correio da Má Notícia. Era. Não tinha nada que acontecesse na cidade que ele não desse conta. Nada. Então, se acontecesse um acidente em um distrito, a 30 quilômetros da cidade dele, pegava a moto, podia ser a hora que fosse, corria lá. Não ia resolver o problema, não ia ajudar, não ia levar para o hospital, não ia pagar o prejuízo, mas só para ver, tirar foto e mostrar aos outros. Para quê? Que mentalidade é essa? Entendem? Muitas vezes nós estamos envoltos numa cultura que a gente perde muito tempo levando questões bobas, tolas, mínimas para os outros. O problema disso é quando envolve vidas, pessoas, reputação. Paulo vai dizer, resolva entre vocês isso. Coisas bestas. Para que levar para os de fora? Para que o descrente vai saber disso? Você está se tornando uma pedra de tropeço. Claro, todos nós sabemos que tem problema na igreja, mas tem coisas que não compete aos de fora saberem. Na sua casa tem problema e não compete a nós sabermos, por que na igreja vai ser diferente? Então nós precisamos de maturidade para lidar com os problemas. Além disso, precisamos também de paciência para suportar uns aos outros. Paulo vai nos ensinar isso, o próprio Cristo com a sua vida nos ensina isso, a suportarmos uns aos outros. Mas finalmente, para lidarmos com o litígio entre os irmãos, nós precisamos de duas atitudes principais: perdão e restauração. Por que vocês não sofrem o dano, Paulo vai dizer? Seu irmão lhe magoou, seu irmão de alguma maneira lhe causou danos. Exerça o perdão. Restaure o relacionamento. E dessa maneira, o mundo vai olhar para a igreja e vai dizer: nós podemos falar tudo deles, porque o mundo nos odeia. Mas uma coisa é verdade, eles se amam. Eles se amam. Porque estão ali suportando junto todos os problemas. Como é que você mede o amor de um casal? Como é que nós podemos medir o amor de um casal? Eu acho que o amor de um casal é medido quando eles postam muitas fotos juntos, quando eles têm muitos momentos românticos, quando eles se presenteiam. Tudo isso faz parte, tá? Tudo isso faz parte. Mas não é por aí que se mede o amor verdadeiro de um casal. Porque tem muitos casais que fazem isso apenas de aparência. Vide, muitos casais famosos, né? Que é mil maravilhas e de repente vem a bomba. Separou, traição, não sei o quê. Já vinha um casamento há não sei quantos anos, aquela coisa toda. Assim, mas rapaz, parecia tudo bonito, tudo belo. As aparências enganam. Não compre tudo que você vê. Mas como é que é provado o amor? Com o tempo. Com o tempo. Com o exercício do perdão. Com o enfrentamento do problema. Olha, aquele casal ali passou o problema, mas resistiu. Ali se ama mesmo, viu? Porque eu vou dizer, segurar aquela bomba tem que ter amor. A ideia é aguentar a pressão, os problemas que aquele casal aguentou, que aquela mulher, que aquele homem suportou ali, e realmente o amor ele é testado pelo tempo,
pelas pressões, pelos conflitos que se tem entre o relacionamento. Paulo vai dizer: irmãos, resolvam os problemas e vocês vão mostrar que vocês se amam. Porque, irmão, suportar uns aos outros não é fácil não, viu? Não é fácil nós suportarmos alguns irmãos que a gente não vai muito bem com a cara. Não é fácil suportar algumas pessoas que a gente sabe que não gosta da gente. Não é fácil suportar algumas pessoas que a gente sabe que nos saúdam, nos abraçam, mas que malha a gente por trás, que fala mal. Não é fácil suportar. Mas a prova do amor cristão vai se dar em nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que é que fizeram com Cristo? E lá na cruz ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sua maturidade foi revelada através das atitudes em suportar os problemas, as aflições e lidar com esses problemas com maturidade. Com maturidade. Nós precisamos de maturidade, perdão e restauração para lidarmos com qualquer problema que haja entre nós. Nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos comprados por alto preço. Paulo vai dizer: vocês não têm condições de resolver problemas pequenos? Resolva os problemas. E que nós possamos glorificar a Deus através da resolução de problemas. Que eles vão chegar, eles vão surgir, eles aparecem. E aparecem tantos como a erva daninha. Tantos como a erva daninha. O problema não para de aparecer. Adoraria passar uma semana sem receber um problema para resolver. Seria uma bênção. Mas não passa nem uma hora. Quem dirá uma semana. Os problemas aparecem, se resolvem. E nós precisamos de graça da parte de Deus para lidarmos com ele como Cristo lidaria. Então que Deus nos ajude e nos abençoe, para que sejamos dia após dia uma igreja amadurecida para lidar com o litígio entre os irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse instante. Deus bendito, muito obrigado por tua palavra, por tua exortação e instrução. Faz-nos amadurecer, crescer. À medida que nós analisamos essa carta a uma igreja tão antiga, nós vamos vendo como que a nossa própria radiografia espiritual. Os nossos pecados são expostos, a nossa vida é exposta, mas o Senhor faz isso para tratar-nos, para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar, para nos fazer amadurecer. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos sabedoria e maturidade para lidarmos com os problemas, seja de qual for a sua natureza, a maneira que teu Filho Jesus lidaria. Para isso, Senhor, dá-nos uma mente, dá-nos um coração transformado para o louvor de tua glória. Edifica a tua igreja. Derrama perdão, misericórdia, restauração entre nós, para que os problemas que nós temos e venhamos a ter sejam solucionados com a tua palavra, para o louvor da tua glória, para a proclamação do teu evangelho, para a divulgação do teu nome, para que seja testemunhado e testificado de que a tua presença em nosso meio não é uma utopia, mas ela é real, ela é verdadeira e ela transforma a nossa vida, o nosso coração e nos faz ter graça para suportarmos uns aos outros e amarmos uns aos outros com o amor que o Senhor um dia nos concedeu. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.